Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar se a ração Quatri causa cistite em gatos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, esses dias eu recebi um comentário de uma pessoa falando que foi até o veterinário e o veterinário dela falou que estava recebendo muitos casos de gatos que estavam se alimentando com a ração Quatri, não especificou qual ração, né, e que estavam tendo ali problemas urinários. A primeira coisa que eu quero dizer, pessoal, é que essa questão de causalidade, sabe, essa ração está causando muito problema, não necessariamente o problema está na ração, tá? Por quê? Porque às vezes muitos gatos estão comendo aquela ração que talvez é um pouco mais barata, é mais acessível, é mais conhecida da cidade e tudo mais. E os gatos começam a ter problemas urinários por outros motivos ambientais, de manejo. Só que todos os gatos da cidade, a maioria está comendo a mesma ração, aí começa a associar a ração, sendo que não tem nada a ver. Enquanto outras rações podem não serem feitas, essas associações, simplesmente porque elas não são tão, né, dadas ali para os gatos. Então isso é uma questão que, assim, a associação a gente não pode levar tanto em consideração assim por conta desse motivo, tá? A gente tem que levar outras questões. Inclusive, eu já ouvi falar, né, de várias rações. Então, vários veterinários, várias pessoas falando que, olha, aqui a gente está atendendo muito gato que está comendo tal ração e está tendo problema urinário. Não só de Quatri, tá? Várias outras marcas, inclusive já ouvi de marcas ali, né, que são consideradas muito boas. Então, a gente tem esse problema mencionado aqui de associação. A gente não pode levar muito isso em consideração, tá bom? Nesse vídeo aqui, então, portanto, eu trouxe a Quatri, eu vou falar das 4 Quatris aqui, mas primeiro eu vou te falar quais fatores dietéticos, ou seja, qual fator dentro da dieta do gato pode interferir, gerando, né, aumentando a chance do animal ter uma cistite, e depois a gente vai analisar dentro das rações da Quatri se ela tem algum desses componentes ou não, tá bom? Então, o primeiro fator dietético aí aumenta a chance de cistite, obviamente, é a baixa ingestão de água. O gato já é um animal predisposto a problemas urinários porque ele não bebe água, ele tem uma urina mais concentrada, é um método evolutivo que ele tem, né, de ter maior absorção de água ali, reabsorção renal, tá? Concentrar mais a urina para ele aproveitar o máximo de água que ele ingere. Então, tendo a urina mais concentrada, ele já é um animal, mesmo hidratado, predisposto a problemas urinários, predisposto a inflamações na vesícula urinária, predisposto à formação de cálculos, que é mais formado em ambientes mais concentrados. Então o gato ele já é predisposto, mesmo com uma hidratação maravilhosa. Então imagina aquele gato que não tem hidratação boa, né? Então esses animais que acabam comendo só ração seca vão enfrentar esse grande problema de baixa ingestão hídrica. É por isso que eu sempre bato na tecla de dar sachê para o gato, além de dar sachê, atuar em todas as frentes possíveis para aumentar a ingestão hídrica desse gato, ter várias tigelas, né, trocar essa água com frequência, limpar as tigelas de água, ter uma fonte de água, né? Então a gente tem várias estratégias, eu tenho um vídeo só sobre isso, é só você pesquisar e aumentar a ingestão de água, medicina felinos, que você vai encontrar, tá bom? Então isso é a primeira questão, baixa ingestão de água. Só que todas as rações vão atuar nessa baixa ingestão de água, tá? Não tem nenhuma ração seca que não vai atuar aqui, porque o próprio nome já diz, né? Ração seca. Então todas vão ser baixa em umidade. Então teoricamente toda ração já tem pelo menos esse fator aí que contribui, né, para o surgimento de cistite em gatos. O segundo fator são níveis elevados de minerais na dieta. Quando eu faço uma avaliação aqui no meu canal, eu levo em consideração, né, um valor total de minerais. Então, geralmente eu gosto abaixo de 10% ali, né? Só que a gente tem minerais específicos que, se eles estiverem em alta quantidade, aumenta a chance do gato ter problemas urinários. Os 3 principais são cálcio, fósforo e magnésio. Tá? Qualquer um desses em excesso
pode predispor problemas urinários, a cistites ali, principalmente oriundas, né, secundárias a um cálculo urinário. Qual o problema, Tiago? Nós não temos um guideline que fala que a partir de tal número é um número elevado desses minerais. A gente tem o número do mínimo que precisa ter na ração para o gato ser saudável, porque esses minerais também são essenciais para a saúde, né? Então a gente tem o mínimo, mas a gente não tem o máximo, mas a gente tem ali, né, especulações do que é o nível máximo desses minerais, né, tendo em vista toda a experiência de vários veterinários, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, o cálcio, o mínimo que os guidelines colocam é 1%, mas os veterinários consideram que acima de 2% já é um nível aí elevado para cálcio que pode predispor o gato à formação de algum cálculo, tá? O fósforo, o nível mínimo é 0,8 e o máximo, né? O máximo assim, né? A partir dele pode predispor 1,5. E o magnésio 0,05 é o mínimo e a partir de 0,2 já é considerado um nível aí um pouco alto na alimentação dos gatos, tá? Então daqui a pouco a gente vai para avaliação das rações e vai ver como que tá esses níveis de minerais, beleza? O terceiro fator é o pH urinário desequilibrado. Então, um gato sendo um carnívoro obrigatório, ele tem um pH urinário mais ácido naturalmente. Vai ficar entre 6 a 6,5, tá bom? Mas os extremos que é perigoso. Então, até 6 ali, 6,8, 6,9, ainda tá tranquilo, mas passou de 7 já começa a ficar um pH urinário bem alcalino que pode predispor, então, por exemplo, o surgimento de cálculo de estruvita. E o contrário, um pH muito ácido, né, então abaixo de 6%, pode predispor a um cálculo, por exemplo, de oxalato de cálcio. Então, nenhum dos extremos de pH urinário é interessante aqui. A gente quer esse pH urinário saudável, normal do gato, que é ali entre 6 a 7, assim por dizer, tá? Então a ração ela dá essa informação do pH urinário. Então a gente vai analisar isso também, tá bom? O fator número 4, obesidade e alimentação excessiva. A ração pode predispor à obesidade, mas dificilmente um gato vai ficar obeso mesmo, só por conta do nível de carboidrato, por exemplo, de uma ração. Ele vai ficar obeso porque a ração tem alto carboidrato e ao mesmo tempo a pessoa dá muita ração para o gato dela, não tem controle da quantidade. Então o problema é que a ração pode predispor sim à obesidade, que por consequência vai predispor ao surgimento de cistite, porque quando o gato ele está obeso, ele está em sobrepeso, o corpo dele ele está inflamado, tá? A pessoa que tem muito tecido adiposo, o tecido adiposo ele é pró-inflamatório, tá? Então um gato obeso é um gato inflamado, e um gato inflamado, a chance de ter cistite, que é uma inflamação da bexiga, é muito maior, né? Então a ração com alto carboidrato predispõe à obesidade, mas nunca vai ser sozinha, tá? Geralmente o tutor vai ter culpa ali também de dar muita ração, né? Então a gente tem essa associação que não é tão forte assim. Não é porque a ração vai ser muito alta em carboidrato que vai levar a problema, mas mais pro final você vai ver que também pode ter uma parcela de culpa aí. O quinto fator são dietas com pouca fibra. Então dietas com pouca fibra pode gerar, né, quadros de constipação no gato, e gatos constipados são mais predispostos a problemas urinários também, porque a gente tem uma aproximação ali, né, do intestino ali com a bexiga, a parte final do intestino, e quando a gente tem uma constipação, uma dilatação e aumento desse intestino, a gente pode ter um contato ali com a bexiga, causar algum tipo de incômodo e também aumentar a chance de inflamação, tá bom? O fator número 6 são alimentos com aditivos e conservantes artificiais, né? Sempre bato nessa tecla. Não gosto de corante, palatabilizante, aromatizante, conservante artificial. Não gosto por vários fatores, né? Ter ali uma predisposição a processos cancerígenos, predisposição a problemas gastrointestinais e predisposição a problemas urinários aqui também. Então, alimentos com, né, aditivos artificiais, a chance também é maior, né? E por último, o sétimo fator é o alto carboidrato. A gente não tem nada especificamente que faz essa associação, mas também já existem ali, né, teorias de que
o gato que ele come muito carboidrato, ele não é que o gato ele não digere carboidrato, tá, pessoal? Ele digere. Porém, né, o fato dele não ser feito para digerir carboidrato, ele digere, mas não consegue digerir altas quantidades. Então, ele é lento para digerir, compreende? Então, quando ele come muito carboidrato, ele está digerindo, mas está digerindo lento. Então, vai fermentando aquele carboidrato que ainda não foi digerido. Essa fermentação causa disbiose intestinal. E um gato com disbiose intestinal, ele entra em um estado de inflamação sistêmica, ele entra em um estado de estresse físico, e o estresse é um fator muito predisponente a cistite em gatos, e também a disbiose causa uma baixa na imunidade do gato, que pode predispor também a cistites, tá bom? Então, o alto carboidrato também pode acabar contribuindo para isso. Então vamos agora analisar esses 7 fatores. Se a ração Quatri tem esses 7 fatores, tem algum desses fatores que podem acabar contribuindo, tá bom? Então primeiro aqui eu trouxe a Quatri Life. Baixa ingestão de água, eu já te disse, toda ração seca vai ter, então é um fator que toda ração vai pelo menos um pouquinho influenciar a cistite, porque nenhuma tem muita umidade, né? Agora o segundo, níveis elevados de minerais na dieta. A Quatri-Life, o cálcio máximo dela é 1,5, então não é um cálcio alto. O fósforo, eles não dão um nível máximo, eles não dão um nível máximo, não tem como saber o máximo que vai ter ali, só dá um mínimo, que é 0,7, inclusive está um pouquinho abaixo do mínimo, né, que é necessário, mas aqui está o mínimo, provavelmente tem mais de 0,7, tem um nível ideal para o gato manter ali a sua saúde, né? E o magnésio máximo 0,1, então abaixo aí do 0,2, que seria um nível elevado. Então, em relação à quantidade de mineral, sem problemas aqui. pH urinário dela 6,2 a 6,8, então tá dentro desse intervalo que eu te disse aqui, que tá ok também. Então também não vai ser um problema aqui o pH urinário. Obesidade e alimentação excessiva. Aqui na Quatri-Life ela tem 36,8% de carboidrato. É um nível de carboidrato teoricamente elevado, tá? Mas várias rações vão ter um nível de carboidrato elevado, mas é o que eu te disse, né? Dar uma ração com nível de carboidrato elevado, mas se você desse nas quantidades corretas, seu gato não ia ter sobrepeso, tá? Então o tutor tem parcela de culpa aqui, mas sim, a Quatri-Life, se dada da forma errada em altas quantidades, pode ter uma maior chance de predispor o gato a ter um quadro de obesidade, que por consequência vai, né, levar a cistite. Mas é uma relação ali não tão direta, compreende? Então é uma associação aí um pouco fraca, assim por dizer. O fator número 5, dietas com pouca fibra. A Quatri-Life tem 4,3 de fibra, então tem um bom nível de fibra, então esse fator aqui também nós não temos. O fator número 6, alimentos com aditivos e conservantes. A Quatri-Life não tem nenhum tipo de aditivo artificial aqui, ela é sem BH e BHT, não tem corantes, palatabilizantes, nem aromatizantes, então ela também não vai ter esse problema. E o fator número 7, alto carboidrato, até que vai ter, tá bom? Então assim, não é uma ração que na minha opinião vai ter ali, né, componentes ou algo do tipo que vai causar uma cistite no gato, né? Só o alto carboidrato aqui não é o suficiente para, nossa, vou dar essa ração e meu gato vai ter problema urinário, tá bom? Então a Quatri-Life não predispõe o gato a esse tipo de problema. A segunda Quatri que eu trouxe aqui é a Quatri Supreme, tá? Então o primeiro fator já disse que todas as ações possuem. O segundo, de níveis de minerais, a Quatri Supreme tem a mesma quantidade dos minerais da Quatri-Life e o mesmo pH urinário, tá? Então não tem nenhum desses tipos de problemas. Obesidade e alimentação excessiva, aqui a chance vai ser muito menor, tendo em vista que o nível de carboidrato da Quatri Supreme é muito baixo, tá? Muito baixo assim, né? Para uma ração seca e levando a média das rações que a gente tem no Brasil, é um nível baixo, tá? Abaixo de 30%, ela tem 29,6%. Então a chance de obesidade não é muito grande aqui. Fator número 5, dietas com pouca fibra. A Quatri Supreme tem 4,9% de fibra, então tem um bom nível sim, então também não tem esse problema. Alimentos com aditivos, ela não tem nenhum tipo de aditivo artificial também, e alto carboidrato ela não vai ter. Então a Quatri Supreme não tem nada aqui a não ser, né, essa baixa ingestão de água, mas que toda ração vai ter, né, até a melhor de todas vai ter esse fator. Então a Quatri Supreme não predispõe a nada problema urinário, tá bom?
Inclusive, ela é uma ração aí que tá no meu top rações. Ela é uma das rações que tá ali, né, nas duas. Agora eu tenho duas que são os melhores custo-benefício. Para mim, o primeiro lugar tá sendo a Bionatural Prime e depois a Quatri Supreme agora, né, de forma atualizada. A Bionatural Prime surgiu por agora e superou a Quatri Supreme em custo-benefício, mas a Quatri Supreme continua sendo uma ótima ração, tá? Não falei a pontuação da Quatri Life, ela tem a pontuação de 9,5 de 12, então também é uma boa pontuação, também é uma ração aí que, se por algum acaso, né, eu tivesse que dar pro meu gato, eu daria sem preocupações. É uma ração que pode ser dada, na minha opinião. Aí a gente tem mais duas Quatris, tá bom? A gente tem a Quatri Gourmet e a Quatri Select. A Quatri Gourmet é a pior das rações da Quatri, tá bom? Ela tem uma pontuação de apenas 5,25. Primeiro fator, ela tem baixa ingestão de água. Segundo, níveis elevados de minerais. Ela vai ter parecido com os outros, tá? O cálcio 1,6, então não chega nos 2% para ser considerado elevado. O fósforo mínimo 0,8. Aqui, de novo, não temos o nível máximo, então não dá para saber, mas acredito que não passe de 1,5, né? O magnésio não tem a informação do magnésio, então aqui a gente tem um problema, tá? Inclusive eu peguei as informações da ração no próprio site da marca, tá? Então se não tem lá, realmente eles não colocam a quantidade de magnésio da ração, então não tem como saber, é um problema, né? Não sei que quantidade que tem de magnésio, e também não ter o fósforo máximo também é um problema, né? Mas eu acredito que o fósforo não passe de 1,5 máximo ali, e o magnésio não tem, então o pH urinário vai ser o mesmo dos outros, 6,2 a 6,8, tá bom? Então, o níveis elevados de minerais, teoricamente, ele não tem como ter acesso ao nível de magnésio, então pode ter ou não pode, né? Mas, então, esse fator de nível elevado eu vou considerar até que, né, tem. O fator número 3, pH urinário desequilibrado, não tem, né? O fator número 4, obesidade, alimentação excessiva. Aqui também a chance vai ser maior, né? O nível de carboidrato dela é 40,6%, então um nível bem elevado de carboidrato que pode predispor a obesidade. O 5, dietas com pouca fibra. Ela não tem pouca fibra, 4,9%, então aqui ela não vai ter esse problema. Aditivo e conservante, ela tem, tá? Então ela vai ter BHA e BHT, então ela vai ter o problema do conservante artificial. E alto carboidrato, ela também vai ter, tá? Então a Quatri Gourmet, ela não é que ela vai causar problemas urinários no gato, mas talvez um gato que já seja mais predisposto a problemas possa ter esse tipo de problema, porque ela tem alguns dos fatores que podem predispor, podem aumentar a chance. Eu quero que você entenda isso, tá, pessoal? Não é porque uma ração tem esses fatores aqui que ela vai causar esse problema. Então, por exemplo, tem a ração das piores rações que a gente considerar. A gente tem ali Friskies, Whiskas, que são as mais famosas e que são muito ruins. Tem gato que come 20 anos Whiskas e tá lá o gato mais saudável do mundo. E tem gato que come 1 ano da melhor ração do mundo. Por exemplo, eu considero hoje em dia a Biofresh a melhor ração que a gente tem atualmente. E tem gato que vai comer a Biofresh e vai ter problemas urinários. Então, problema urinário não é algo que a ração causa só. Muito pelo contrário, são vários outros fatores bem mais importantes. A ração influencia. Mas não é que o gato comendo uma ração que tem esses fatores vai ter. Mas a chance é maior. Por isso que eu sempre prezo por dar rações de maior qualidade, tá? E a Quatri Gourmet, então, ela vai ter mais desses fatores, pode aumentar a chance do gato ter sim cistite, e inclusive ela tem uma pontuação baixa na minha avaliação, e é uma ração que eu não recomendo que seja dada, tendo em vista a qualidade geral dela, não apenas esses fatores predisponentes para problema urinário, tá bom? E a última ração, a Quatri Select, é a terceira aí. A gente tem o ranking das Quatris, né? Para você que quer saber, a Quatri Supreme é a melhor, pode ser dada na minha opinião. Depois Quatri Life, tá? Não é ruim, tá? Não é das melhores também, mas a pontuação dela 9,5 de 12 é uma boa pontuação. Eu daria para os meus gatos também sem grandes preocupações aí. Então as duas, Quatri Supreme e Quatri Life, para mim podem ser dadas, tá? Mas aí a terceira é Quatri Select, a pontuação de 7,5 para mim já não daria para os meus gatos, e a Quatri Gourmet então eu também não daria não, tá bom? Então essas duas aqui, Quatri Gourmet e Quatri Select, eu não gosto. Mas em relação a fatores predisponentes, então,
baixa ingestão de água, já tem níveis de mineral igual das outras, tá? Então cálcio, fósforo, aqui a gente já tem o magnésio também, que vai ser 0,1, então os minerais e o pH urinário tudo dentro do normal, sem problemas algum aqui. Tá, obesidade e alimentação, ela tem o carboidrato de 36,8, ainda está alto, pode predispor um pouco ali, mas de novo, é uma associação fraca, indireta ali. Fator número 5, dieta com pouca fibra, ela também não tem pouca fibra, então não tem esse problema. Aditivos e conservantes, ela tem aqui, então ela vai ter BHA e BHT também vai ter conservante artificial, então ela vai ter esse fator predisponente. E alto carboidrato, ela também tem, então assim, vai ter alguns dos fatores aí, mas de novo, não é algo que, nossa, então se eu der essa ração meu gato vai ter. Não, mas a chance é maior, tá? Quanto menor a qualidade da ração, maior a chance do gato ter problemas urinários, sim, tá? Não podemos fugir do fato. Então, a minha opinião final é: a Quatri Select e a Quatri Gourmet tem mais fatores dietéticos que podem contribuir para o surgimento de cistite. Não quer dizer que elas são a causa da cistite, mas podem contribuir sim. Portanto, além delas terem um pouco mais de fatores que podem contribuir, elas também são rações com pontuações baixas na minha avaliação. Então, mesmo com esses fatores, mesmo se não tivesse esses fatores, a pontuação delas sendo baixa, eu não recomendo que sejam dadas, tá? São rações que eu não daria para os meus gatos, independente disso ou não, compreende? Então, a gente também tem que avaliar a qualidade geral da ração, e as duas não atingem o mínimo ali para eu considerar boa, considerar para dar para os meus gatos, tá? Então, Quatri Gourmet e Select eu não recomendo que sejam dados. Agora, Quatri Supreme e Quatri Life podem ser dadas sim, são boas rações no geral, a Quatri Supreme sendo melhor e estando entre as melhores na minha opinião, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição. Peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito ao meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.